São 8 derrotas no Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta. Então, meninas, são 0 vitórias fora de casa, 4 empates, 8 derrotas. E aí? E aí, né? O que a gente tem? O que a gente vai falar? Assim, quando a gente tava perdendo com o Diniz, a gente tinha várias coisas pra falar. Que o time tava sendo escalado errado, que o esquema não era bom, que a zaga era lenta, que não sei o que lá, que o Atlético levava gol de contra-ataque. Era sempre a mesma ladainha. Aí quando o Thiago Nunes assumiu, a gente pelo menos viu uma melhora tática no time, né? A gente viu pelo menos coerência na escalação, a gente viu coerência nas substituições. Então, assim, a gente nem sempre espera que o Atlético ganhe todos os jogos. Não é isso que a gente espera. A gente espera um pouquinho de coerência e um pouquinho de vontade, né? O que a gente viu nesse jogo com a Chapecoense foi justamente o contrário. Incoerência, preguiça e falta de vontade. Incoerência por parte do Thiago Nunes, que escalou mal e mexeu mal no time, né? Não somente escalou mal com o Thiago Heleno, que me desculpem, pode ser ídolos de algum, também tenho muito carinho por ele dentro do Atlético, mas hoje, no dia 13 de setembro, ele não é titular desse time com o Zé Ivaldo no banco. Não, é inconcebível Zé Ivaldo ser banco de Thiago Heleno. Nem o Wanderson é banco de Thiago Heleno. Sinceramente, na atual conjuntura de Thiago Heleno, nem o Wanderson é. O Thiago Heleno tava voltando de lesão, né? Qual que é a coerência em colocar ele como titular? Né? Só, pra mim tem uma explicação. O Zé Ivaldo tá se machucado. Mas então, o Thiago Nunes falou que foi opção técnica, não? Que não, exatamente. Então, é isso que não dá pra entender, né? Por que não volta aos poucos? Não dá pra entender. E assim, só que eu não vou pegar um pra Cristo. Sim. Não vou pegar o Thiago Heleno pra Cristo. Porque a culpa foi do Santos, a culpa foi do Léo Pereira, a culpa foi do Thiago Heleno, do Renan Lodi, do Diego, que não entrou bem, teve a oportunidade de entrar bem e não entrou bem, foi do Bruno Guimarães, que pra mim foi o melhor em campo, mas foi mal, né? Foi mal. Nervoso, né? Nervoso, extremamente nervoso, entrou pilhado no jogo, e uma pilha que não era a pilha que a gente quer. Exatamente. Que é a pilha de vontade, é a pilha errada, né? Que não é a pilha que a gente, é a pilha que a gente não quer. É a pilha querendo brigar. Ele começou a levar umas faltas ali e o juiz não marcando, e aquilo, não sei, acho que ele foi aumentando o ódio, o nervosismo dele. Mas assim, pra mim, o que foi mais inconcebível, e aí você tem toda a questão física que eu entendo, jogou em São Paulo São Paulo não, desculpa, em Belo Horizonte na segunda-feira, entendo. Só que assim, o calendário é ruim pra todo mundo. O calendário não é ruim só pra gente. O calendário é ruim pra todo mundo. Então você tem que superar o seu cansaço físico com um pouco de raça, porque assim, você tá lá ganhando pra fazer isso, sabe? O mínimo que a gente espera, poxa, os caras da Chapecoense entraram montando no jogo. E detalhe, só um pequeno detalhe, esse jogo já podia ter acontecido. Né? É um jogo atrasado. Esse jogo não era pra ter sido hoje. Então, esse jogo já era pra ter acontecido. Então, assim, falhas assim que realmente não dá pra entender. Incoerência do Thiago Nunes, preguiça dos jogadores, falha de marcação, assim, deu tudo errado. Erro bobo, erro de passe, assim. Gente, o que foi aquela falta mal batida? Pelo amor de Deus. Escanteio mal batido. Rafael Veiga hoje, olha, foi assim triste. Foi de chorar. Não teve um que se salvou. Eu não tenho nada pra falar bem de ninguém aqui. E eu acho que não foi só o Atlético que foi mal. A Chapecoense também foi. Nossa senhora, foi um jogo chato. O pior jogo técnico. Foi um jogo chato. Foi um jogo que você cansa de assistir. Você tá lá assistindo e fala, porra, ainda falta 45 minutos pra acabar esse troço ainda. Pelo amor de Deus. Então foi um jogo chato. Eu também concordo que eu não elogio ninguém nesse jogo, porque ninguém foi bem, ninguém nada. Ninguém se sobressaiu. O Thiago Nunes mexeu muito errado. Eu não teria tirado o Rony. Nem eu. Ter tirado um atacante pra você colocar um volante e um volante que tá zicado. Tá zicado. Eu prometi, eu não vou falar mal.
Não, pode mas continuar. acho que a substituição foi... Tudo bem, o Rony não tá bem, mas por que optar pelo Rosseto? Mas o Rony... Mas o Rony não é que o Rony tava... Gente, não é questão do Rony. É que todo o time tava ruim, né? Não é essa a questão. A questão, nós estávamos na frente do placar, nós precisávamos do contra-ataque. Exatamente. O Rony é muito mais rápido que o Pablo. O Pablo também não estava bem. Então, entre o Rony e o Pablo, com os dois não estando bem, tira o Pablo que é mais lento. O Pablo é mais alto? Ok. Só que, gente, não tem explicação. Mas tira o Pablo e coloca o Bergson. Exatamente. Não tem por Você que ter colocou colocado o Rosseto. um volante. Gente, um volante que não tá bem. Esse é o ponto. A fase não tá boa. Aí a fase não tá boa e você precisa atacar. A fase não tá boa, você precisa atacar. O cara chama gol adversário. Eu falei na mesa do bar. Fecha o time. Vamos tomar gol. O problema não é fechar o time, é fechar o time errado, né? Você fecha. Quando você fecha o teu time, você tem que ter um escape no contra-ataque. Quem que era o nosso escape? Pablo. Marcinho também hoje, pelo amor de Deus. Bizarro. Pra mim, o Marcinho foi ok. Não, bizarro. Eu acho que ele bizarro, não apareceu bizarro, no jogo. Bizarro, todo mundo bizarro. Não. Nossa, gente, olha, sinceramente, eu nem na época do Diniz eu passei tanta raiva que nem eu passei nesse jogo contra o Chapecoense. Não, eu juro, gente, porque esse time da Chapecoense é muito fraco. Me desculpem aí se eu tenho alguém torcendo pra Chapecoense que assiste a gente, mas, gente, esse time da Chapecoense é pior que o Paraná. Eu já vi o Paraná fazendo jogos melhores que esse time da Chapecoense. Esse time da Chapecoense fede de ruim. Agora, o Atlético chegar lá, fazer um jogo pior do que jogou a Chapecoense, gente, é inconcebível pra mim. É inconcebível, me desculpem, eu não aceito. Não venham me falar de time de guerra, de não sei o que lá, de blá blá blá. Não aceito, não aceito. Jogo desse nível eu não aceito. O Atlético não pode fazer jogo desse nível. Não, e o pior é ver a Chapecoense chegando toda hora na área, tendo espaço pra chutar, a bola passando isso aqui do gol. Sabe, eu achei que a gente ia, né, jogar muito pelas laterais hoje, com velocidade, e no fim a gente que acabou sofrendo pelas laterais, porque não tinha, defensivamente, tava pior ainda do que ofensivamente. Porque Renan Lodi e Diego Ferreira não foram bem na marcação. Você lembra que a gente falava que a gente queria Diego Ferreira titular? Decepcionante. Né? Perdeu a chance, eu acho que perdeu a chance dele de mostrar, né? Decepcionante. Eu acho que, assim, você sendo reserva de um time, quando você tem oportunidade de entrar em campo como titular, você tem que entrar comendo a bola. Não, e assim, ele não jogou contra o Atlético Mineiro. Ou seja, de todos que estavam em campo, era a pessoa que podia ir lá e meter muito gol, né? Não. Então, assim, eu fiquei bem decepcionada com o Diego. Pra mim, continua ainda sendo reserva do Jonathan. Sim, mas... jogo ruim. É que assim, o time inteiro realmente não funcionou. Não. O time inteiro não funcionou. Eu não sei mais o que dizer pra vocês. Inexplicável. O banco não funcionou, o time não funcionou, o técnico não funcionou, tudo deu errado. O Atlético entrou nervoso em campo, sem estratégia de jogo. O Atlético não conseguia trocar passe. Sabe? Foi assim, enfim, eu não sei mais o que falar, a não ser isso. A não ser que deu tudo errado. Esperamos que isso não se repita, porque se isso se repetir, o Atlético corre sérios riscos de aí se complicar no Campeonato Brasileiro, porque se for jogar desse jeito contra Fluminense e contra Paraná, vai ter dificuldades sim, porque não dá pra subestimar nenhum time nesse Campeonato Brasileiro. A gente tá a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Vasco é o primeiro ali no limite ali, com 24 pontos, e a gente tá com 27. E lembrando que o Vasco tem um jogo atrasado, a gente pode ficar 2 pontos só. Então assim, esses próximos 2 jogos aí contra Fluminense e contra Paraná é jogo de 12 pontos. A gente tem que ganhar esses 2. Não dá pra empatar com o Fluminense, não dá pra perder do Fluminense, não dá pra empatar com o Paraná e muito menos pensar em perder o Paraná. Então assim, não dá. Sem condições. Não dá. Assim, a gente tem uma sequência boa em casa agora, né? Uma sequência de 5 jogos que a gente só sai contra o Santos, se eu não me engano. A gente joga 4 em casa, eu não sei muito bem a ordem. Mas, assim, são jogos que o Atlético tem que fazer ponto. E em casa, principalmente, tem que ganhar. E lembrando também que na semana que vem, na metade, na quarta-feira, tem um jogo contra o Caracas, pela Sul-Americana. Então, time, pelo amor de Deus, se vocês forem entrar com esse marasmo, vocês entraram contra a Chapecoense, por favor, né? É Sul-Americana. Se vocês estiverem focando na Sul-Americana, aí eu vou ficar feliz. Agora, se vocês entrarem, do jeito que vocês entraram contra a Chapecoense, vocês podem dar adeus pra nossas apostas pra Sul-Americana na quarta-feira que vem.
pessoal vai falar, vocês estão cornetando muito, que Normal, né? Gente, Se fosse os meninos, eu ia cornetar, né? Mas ó, a gente não vai passar pano, a gente adora o Thiago Nunes, adoramos desde o princípio, mas a gente não vai passar pano pra ninguém aqui não, a gente tá aqui pra falar o que aconteceu de verdade, e eu sei que vocês vão, a maioria vai concordar com a gente aí, que realmente não dá pra aceitar o que aconteceu hoje. E não é corneta, a gente só está falando o que a gente viu. É uma Se vocês viram outro jogo, vocês comentem aí embaixo. E também não é terra arrasada, né? Exatamente. Ninguém aqui tá falando que o trabalho tem que ser jogado fora e tal. A única coisa, o Guilherme não é jogador, tá? Fica a dica. Eu acho que a gente critica porque a gente sabe que esse time pode mais, pode jogar mais e não é que eu vou falar o que eu falei no Twitter. É que nem eu falo do Rosseto. Por que eu falo do Rosseto? Porque eu sei que o Rosseto pode mais. Muito mais do que ele vem fazendo. Então eu reclamo do Rosseto porque eu sei que ele pode. Agora, pelo amor de Deus, né? Ele entra, o outro time faz gol, daí fica difícil defender, né? Não há defesa que ajude. É que a culpa não é do Rosseto só, né? Não é só a culpa dele. Não foi só dele. No gol do Atlético Mineiro foi dele a culpa. Foi. Mas nesse jogo não tem como atribuir só a ele a culpa. O coletivo falhou inteiro. Sim, com certeza. Thiago Heleno falhou muito. Como zagueiro, não pode deixar o cara cabecear aquela bola. Não pode. Mas é isso aí. Isso aí, terminamos de falar sobre este fatídico jogo. Vamos ganhar do Fluminense, se Deus quiser, no domingo. Continue assistindo, porque logo após tem o que, meninas? Uma entrevista especial. Linda. Vamos falar da Novu, meninas? Se vocês quiserem ter descontos em salões de beleza, baixem o aplicativo da Novu e se inscrevam neste programa aí, que é super especial. Tem salões de beleza em São Paulo, Balneário Camboriú, Curitiba, São José dos Pinhais, vários. Primeiro mês é gratuito, então aproveitem, se inscrevam no Novu, que vocês não vão se arrepender. Então, meninas, eu, Thaís Izzy e a Fer, fizemos uma entrevista super especial com um grande ídolo do Atlético, um ídolo para todas nós, Barcímio Sicupira, que completou 50 anos, que estreou com a camisa rubro-negra aí no dia 2 de setembro. O Sicupa vestiu o manto rubro-negro no dia 2 de setembro de 1968. Ele entrou no segundo tempo contra o São Paulo, fez um gol de bicicleta e ele contou pra gente muitas coisas aí, falou sobre a atual gestão do Atlético. Então confiram essa matéria super especial e muito obrigada, Sicupa, por ter recebido a gente na sua casa, ter aberto aí o espaço pra nós. Nós ficamos muito felizes. Então confiram a matéria. Eu participei online, né? Fiz uma participação online, fazendo perguntas ali, porque eu não podia, porque eu estava trabalhando. Mas, inclusive, Sicupira, se você quiser me receber na sua casa, ele me liga. Chamou a gente. Ele já convidou, ele falou quando a gente quiser. A gente vai tirar fotos, muitas fotos. É um querido, virou mais ídolo ainda. Quando vocês conhecem ele pessoalmente, é mais ídolo ainda. Aliás, o cachorrinho dele é um fofo também, gente. Ele super participou da entrevista. Então, confiram aí. Sicupa, estamos aqui comemorando seus 50 anos de estreia no Atlético. Eu queria, a primeira pergunta que eu vou fazer pro senhor, você é Então vamos fazer um trato. Você. Então tá bom, você. Você é ídolo do Atlético de gente que tem 80 anos a quem tem 15 anos. Você acha que a nossa diretoria, nosso clube, tinha que lhe tratar de uma outra forma, lhe dar um pouco mais de atenção? Bom, essa é uma pergunta feita para mim, difícil de responder. Eu acho que você deve tratar bem quem você considera. E como eu tenho um desafeto, eu tenho uma pessoa que não fala comigo, que não se dá comigo, e por conseguinte eu também não falo com ele e não faço a mínima questão. Toda vez que eu sou homenageado pela torcida do Atlético, por um grupo de pessoas como vocês, eu remoço, eu fico mais novo, eu me lembro de coisas que passaram e dos meus 8 anos no Atlético, tudo que aconteceu foi maravilhoso. Então essas pessoas passam ao largo, sabe? Assim como eu vou passar, como eles vão passar, o Atlético vai ficar. E eu acho importante isso é que eu levo em consideração o que os meus filhos falam,
o que os torcedores falam quando a gente se encontra, isso cala muito fundo em mim, sabe? Isso é que me mantém, porque senão eu já tinha largado mão, já tinha ido pra praia, morar na praia, sei lá. Mas não, eu continuo assim e embora muita gente ache que eu torça contra, não é verdade. Eu quero que o Atlético dê motivo para a sua torcida, porque o que importa no Atlético Paranaense é a sua torcida. Você entrou no Atlético no dia 2 de setembro de 1968, num jogo contra São Paulo, marcou um gol de bicicleta, mas antes disso, você quase foi para o Curitiba. Quase. Pode me contar um pouquinho dessa história? Posso. Eu jogava em Ribeirão Preto e no prédio que eu morava tinha uma família e alguns eram de Curitiba. E o pai da moça que morava lá era um coxa branca, era um médico e parece que ele era conselheiro do Curitiba. E ele me perguntou, você não quer voltar para Curitiba? Eu digo, eu acho que está na hora de eu voltar porque o dinheiro por lá já estava ficando mais curto. E eu vim para Curitiba para conversar com o pessoal do Curitiba. E cheguei lá e tinha o pessoal no campo, eu chamei, eu precisava falar com você. Agora não, eu estou ocupado aqui e tal, porque o Curitiba ia jogar o Nacional. E me tratou com um pouco caso assim muito grande. Nesse inteirinho, um atleticano, doutor Ayrton Araújo, que não era diretor, mas era um atleticano influente, me chamou na casa dele. Me perguntou se eu queria jogar no Atlético. Eu digo, eu quero vir para Curitiba. E vou para o Atlético, sim, por que não? Eu não tinha ligação nem com o Atlético, nem com o Curitiba, porque o time que eu tinha saído daqui era o Ferroviário. E ele começou a consultar alguns pares e de repente ele se queimou e comprou meu passe sozinho. Comprou meu passe e deu pro Atlético. Então o Atlético não teve absolutamente nada que gastar com a minha vinda. E eu fui me integrar a um time que já vinha do Campeonato Paranaense e era um time bom. O time era muito bom, tinha Zé Roberto, enfim, Bellini, tinha Djalma Santos, que já tinha chegado, medalhões do futebol brasileiro. E aí eu me integrei, comecei a treinar. No primeiro jogo fiquei na reserva, que estava no banco. Aí saí do banco, estava 1-0 para São Paulo e eu empatei com um gol de bicicleta. São 154 gols, você é o maior artilheiro do Atlético. Desses 154, qual é o gol que você mais lembra, o gol que é especial? Bom, o gol que me marcou foi esse, porque você é atacante, estrear numa equipe e já marcar gol, opa, esse... Porque é o que todo mundo procura, né? Quem faça gol. E esse gol foi marcado, embora eu tenha feito outros importantes, como o gol em Atletiba no último minuto, mas a marca mesmo foi dessa, porque a história crava em cima disso, né? Os outros passam e esse fica marcado, foi o primeiro, assim. E para atacante é ótimo fazer gol, na estreia principalmente. Aí tem um particular, eu fiz gol em todas as vezes que eu estreiei. Todas as vezes no Ferroviário, no Botafogo, no Corinthians. Pra mim isso é muito bom. Vou fazer uma pergunta. Alguns lugares falam 154 e outros 158, afinal. Eu vou sempre pelo mais alto. Muito bem, muito bem. A senha da minha internet é Sicupira 158, então vai ficar 158 pra mim também, pra ser. Muito bem. Por que da escolha da camisa 8? Não tem assim um motivo. Porque eu jogava no Ferroviário com a 9, joguei no Botafogo com a 9 e com a 7, quando eu entrei no lugar do Garrincha. Joguei no Corinthians com a 8. Comecei jogando com a 8 porque a do Rivelino era 10. Né? E a gente era mais ou menos da mesma posição, ele pelo lado esquerdo e eu pelo lado direito. E veio a camisa número 8. E fiz gol na estreia, fiz uma porção de gol, tive uma passagem muito boa no Corinthians. Resolvi adotar.
Como quando cheguei no Atlético também, a 9 era do Milton Dias, a 10 era do Zé Roberto, quando eu entrei, eu não me lembro se eu estava com a 18, com a 15, mas depois na partida que subsequente em que eu entrei como titular, já entrei com a camisa número 8. Daí ficou uma marca. Você jogou com Garrincha, jogou com Rivelino, jogou com vários grandes nomes também do futebol. Como foi isso para sua carreira? O que trouxe isso? O senhor conversa até... De senhor de novo. Ai, desculpa. Você conversa com eles, com quem jogou já, que jogava ou não mais? Converso. Eu sou um cara que me apego às pessoas, sabe? Eu considero muito as amizades. E nesses lugares que eu passei, eu só fiz amigos. As pessoas só me ajudaram, então eu quando vou ao Rio procuro conversar com as pessoas que ainda estão por lá. O Gerson, por exemplo, e tem Humberto, Afonsinho, Paulo César, Jairzinho. Esse povo, eu indo lá, eu procuro por eles, sabe? E fico muito feliz porque tem uma recepção muito importante para mim. Isso me deixa, sabe, feliz e a gente diz que nunca deve se considerar, me foge o termo agora, quando você acha que já fez tudo. Não, eu sempre tenho alguma coisa para fazer, alguma coisa para conversar, e com o Rivelino é assim também. Enfim, eu no futebol só fiz amigos. Eu, em particular, sou... Realizado era o termo. Muito bom. Eu, em particular, converso com o seu Nilson Borges, pai de uma grande amiga minha. Tem alguma história de vocês dois durante o tempo que jogaram juntos? Que eu me lembre assim no momento, mas com o Nilson, que é um grande palhaço, sempre tem que ter história, né? Sempre tem que acontecer alguma coisa. O Nilson, ele usava uma chapa no dente, e aí ele, volta e meia, ele tirava aquela chapa e fazia aquelas caras dele. E uma vez nós fomos depois do jogo, num sábado, nós fomos num lugar e ele pediu um sanduíche e tirou aquilo por dentro do sanduíche. Não, mas o que é isso aqui? Aí chamaram a dona olhou aquilo, saiu correndo, já ia despedir a chapeira. A moça que serviu, né? Não, quando a gente viu que ela estava braba mesmo, não, isso é brincadeira. E também isso é brincadeira que se faça. Meu Isso Deus. era o tempo todo. O Nilson era um cara muito alegre e tudo. E por falar nisso, faz tempo que eu não converso ao vivo com ele. Tenho falado com ele no telefone. E parece que ele não andou bem de saúde também. Eu preciso fazer uma visita para conversar com ele. O Nilson é uma pessoa muito cara para mim. O presidente Joffre sempre foi muito caricato. Como que era a sua relação com ele? Não tive relação com o Joffre, porque eu cheguei depois que ele morreu. Ah, sim. Quando ele morreu, eu estava em Ribeirão Preto ainda. Ah, entendi. Ele morreu no campeonato de 68 em Londrina. Deve ter sido junho, julho, uma coisa assim. Eu cheguei em agosto no Atlético. Entendi. Mas conhecia, porque estudei com um dos filhos dele, e ele, como atleticano, eu já tinha conversado com ele, mas como presidente não cheguei a alcançar. Perguntas mais atuais. Uhum. Hoje, do futebol mundial, quem você acha que está ali, pode se comparar com você? Essa pergunta devia ser invertida. A quem eu tenho o atrevimento de me comparar. Eu posso me encaixar numa posição. Eu era um jogador que jogava entre o ataque e o meio campo. Eu tanto funcionava como jogador de armação, mas eu gostava mesmo de ser um atacante mais agudo, porque fazer gol é a melhor coisa do mundo, né? A cada gol que você faça parece sempre que te dá uma energia, é uma alegria nova. E eu sempre joguei perseguindo o gol, sempre jogava para frente, sempre
porque o futebol não pegou nos Estados Unidos por causa do 0-0. Eles não se conformam que um jogo de futebol, um esporte, possa terminar 0-0. Qual é a sua posição? Hoje nós temos o Atlético nos afastando de dentro da Baixada e a torcida única. Qual é a sua posição em relação a esses dois temas? Bom, eu começaria respondendo essa pergunta com uma pergunta. Para quem que o Atlético existe? É para a sua torcida? Bom, mas a torcida não dá subsídios para o Atlético existir, como contribuições ou associação. Então o Atlético tem que prestar conta, na verdade, à sua torcida ou àqueles que colaboram, aos sócios torcedores. Mas parece que é o contrário. O Atlético cria... Não o Atlético é uma instituição fria. Se sair todo mundo de lá, ele cresce mato e tudo. Mas as pessoas que dirigem o Atlético fazem tudo para dificultar o sócio torcedor. São filas imensas para fazer a biometria. Eu acho necessário que se faça, mas poderia se achar uma forma diferente de fazer, que não atrasasse. Às vezes parece que o campo vai ficar vazio, se diz, a torcida não veio, de repente a torcida está toda lá. Devia ser mais facilitado, né? E eu acho que se você não tem natação, você não tem tênis, não tem nenhum tipo de esporte, você vive do futebol, você tem que tratar o futebol com carinho. Os futebolistas que lá vão, os torcedores que adoram futebol, os velhos, os contemporâneos mais novos. E não é assim, tudo tem que ser da forma como eles querem. Sabe, eles não sei para que tem conselho no Atlético, que não se reúnem, porque não decidem. Aí uma pessoa vai lá, levanta o dedo e diz, vai ser assim. E assim vai ser. Então, eu acho que tem que esperar essa pessoa passar através dos anos, para que venha uma mentalidade mais moderna e que consiga satisfazer a imensa torcida do Atlético. Vamos fazer uma diferença aqui. Eu não estou me referindo a quem fez o estádio. O estádio é maravilhoso, a tampa é espetacular, ninguém tem, tanto que ninguém tem. O CT, isso são tudo obras que as pessoas fizeram, e entre eles as pessoas que eu estou me referindo, que eu aplaudo, bato palma, e tenho a impressão que essas pessoas, se fossem tratáveis, se fossem pessoas iguais às outras, estariam em postos mais altos, seriam governador do estado, prefeito de Curitiba, sabe? Em função do tino comercial, do tino que tem de criatividade. Agora, por outro lado, o jeito que eles se comportam perante a torcida é nota 0. E eu queria que você deixasse um recado para os atleticanos que estão assistindo Atletas por Elas. Mandar aí um recadinho para eles. Olha, eu acho que o Atlético eu tenho certeza que o Atlético é um patrimônio do Paraná, um patrimônio do Brasil, é uma associação representativa muito importante, e quando você tem pessoas que se reúnem em torno de um objetivo ou de uma associação como é o Atlético, tem gente que sofre, tem gente que se alegra, e eu acho que o conjunto é que leva as pessoas por simpatia ou por outro motivo, a se aproximar dessa associação. E o Atlético ao lado de outras no Paraná e no Brasil, uma das mais importantes. Eu acho que a gente tem que ter paciência com as pessoas que lá estão, porque nem sempre se acerta de todas as formas que você procura acertar, exatamente para deixar o seu público alegre. O seu público quem é? A torcida, são os sócios,
não adianta você querer que todos se associem, porque daí não cabem dentro do campo. Então tem que ter uma parte que colabora mensalmente, outra parte que paga por jogo, porque todos estão em torno de um objetivo, e esse objetivo chama Clube Atlético Paranaense, clube que eu tenho o maior respeito e que é grande parte da minha vida. Então, se alguém pensa que de vez em quando eu torço contra o Atlético, se engana. Eu torço muito a favor do Atlético e faço questão de conservar os amigos que eu fiz através dos tempos em função do Atlético. Muito obrigada pela entrevista. E terminando este programa, nós vamos falar sobre o nosso grande parceiro, o nosso salão Espelho Espelho Meu. Lembrando que todas as pessoas que seguirem a Tretes TV têm 10% de desconto. Então printa a tela ou chega lá, fala que viu na Tretes, 10% de desconto lá é top, gente. Vocês vão adorar. Vocês vão comentar aí, foram no salão, mas teu cabelo tá horrível. Gente, eu não fui, isso aqui eu fiz em casa mesmo, por isso que tá feio. Nem eu, tá? Então é só a Rai mesmo, tá? Por isso que ela tá bonita. E nós duas aqui, nós não Parece, né? Então, mas é isso aí, até sexta-feira que vem. Compartilhe o nosso programa, siga a gente nas nossas páginas nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você quiser ser apoiador, manda e-mail aqui para esses e-mails com seu nome e telefone que a gente entra em contato. lembrando que toda sexta a gente tá aqui pra representar a mulher atleticana e fazer um programa especial pra vocês. Bem,